Se você quer que as suas suculentas fiquem bonitas, coloridas, saudáveis, grandes como essas aqui, você tem que fazer isso que eu vou te contar. Pessoal, hoje eu vim trazer para vocês 2 pontos que eu julgo serem os mais importantes no cultivo de plantas em geral, mas de suculentas principalmente. O primeiro ponto é o substrato. Eu acredito que não seja novidade para você que gosta de suculenta, que cultiva, que o substrato é um dos pontos cruciais para um bom desenvolvimento saudável dessa planta. Então, quando a gente vai cuidar de uma planta, a gente tem que tratar da sua origem, de onde essa planta existe, de onde ela se origina na natureza e a forma como essa planta habita na natureza. Analisando esse ponto, a gente consegue perceber que 2 coisas são essenciais no cultivo dessa planta. A primeira é o substrato, né? E a segunda é o sol. Por que o substrato é tão importante para essas plantas? Por elas existirem em locais onde a incidência solar é muito alta e também esses locais são muito secos, áridos e desérticos, o solo onde essas plantas habitam é um solo, digamos assim, pobre, né? Pobre de matéria orgânica, pobre de componentes orgânicos para alimentá-la. Diferente de florestas úmidas, por exemplo, florestas tropicais, subtropicais, aonde o solo é consistido praticamente de 80%, 90% de matéria orgânica. Então, justamente por isso, quando a gente vai cultivar essas plantas, a gente não pode sobrecarregá-las de matéria orgânica. Por quê? Porque no seu habitat natural não é isso que acontece. Então, basicamente, quando a gente vai cultivar uma planta, a gente tem que analisar o seu local de origem, o local onde aquela espécie habita e como é aquele local. A partir daí é que a gente direciona esses 2 pontos que com certeza são os mais importantes: o substrato e a luminosidade no geral para as plantas. Então, o substrato das suculentas, ele não deve conter muita matéria orgânica. Ele pode sim conter matéria orgânica, mas deve ser muito pouco, né? Uma quantia assim bem específica, e a maioria daquele substrato é um substrato neutro, é um substrato assim que apenas serve ali de parte física mesmo, né? E a gente acrescenta uma adubação química, que também é bem específica. Não vou falar aqui hoje, mas mais pra frente eu gravo um vídeo falando mais especificamente sobre a adubação, né, dessas plantas, que pode ser feita de forma espaçada, uma forma mais lenta, assim como acontece justamente na natureza. Então o substrato para essas plantas deve ser muito leve, drenável. Por que não pode conter matéria orgânica? Porque a matéria orgânica, ela compacta muito, e a partir do momento onde você começa a fazer as regas, ela vai absorver muita umidade, e a partir do momento que absorver essa umidade, é isso que vai causar os teus maiores problemas, como pragas, doenças, principalmente cochonilha, ácaro, olho negro. Tudo isso, pessoal, toda e qualquer problema relacionado a doenças e pragas, elas partem do substrato. O substrato, ele é o mais importante no desenvolvimento da planta. Então, para cactos e suculentas, ele deve ser um substrato inorgânico praticamente, tá? Pode conter um pouco de matéria orgânica, mas é bem pouco mesmo. E outro ponto que eu julgo mais importante ainda do que o substrato eles andam juntos, né? Substrato e regime de luminosidade. O regime de luminosidade exigido por essas plantas é o sol pleno. O sol pleno, ele é um regime de 6 horas de sol direto no mínimo. Então assim, se a sua suculenta tá tomando aí 4 horas de sol, tá tomando aquele solzinho de varanda, de sacada, não é o suficiente. Ela não vai se desenvolver como ela podia, ela não vai alcançar aquelas tonalidades de cores tão avermelhadas ou alaranjadas como a gente vê nessas plantas. Tudo isso parte do regime de luminosidade. Mas lembrando que mesmo que essa planta esteja adaptada ao regime de luz solar correto, ainda assim, se o substrato dela não atender às necessidades que ela precisa, ainda assim você vai sofrer com essas principais causas
que são as pragas e doenças. Então é uma adequação dessas duas coisas. Primeiro a gente ajusta o substrato, depois a gente realoca essas plantas para o sol pleno. A partir desses dois pontos é que você vai começar a ter plantas realmente vigorosas, plantas bonitas, daquelas que as pessoas olham e falam, nossa, qual é o segredo? Não existe um segredo, onde você procurar por aí você vai encontrar, mas a questão realmente está na parte prática, em colocar na prática isso que você já vem vendo aí, né, em outros vídeos de outros canais, de outras pessoas que gravam conteúdo sobre esse tema. Então você vai precisar botar em prática esses ensinamentos realmente, você vai precisar colocar essas plantas à prova, mesmo que isso faça com que você perca plantas. É muito normal que até a gente aprender, a gente perca plantas, não tem o que fazer. Depois você vai entendendo o jogo delas, como é que elas funcionam. Geralmente as pessoas se apegam muito a produtos, a adubação. Essas pessoal, são coisas secundárias. Não que a adubação não seja importante, não que a rega não seja importante, mas é secundário. Primeiro é o substrato, depois regime de luminosidade e depois que a gente vem trabalhando outras coisas como rega, a adaptação de plantas, adubação. Então, ajuste essas questões primeiro, as outras coisas vão ficando mais fáceis de se resolver, porque os maiores problemas que você vai ter vão partir desses primeiros pontos que nós falamos agora, tá bom, pessoal? Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça, se inscreva aqui no canal, siga também a gente ali no Instagram, porque lá a gente coloca conteúdos diários, um pouco mais rápidos, nos acompanhe por lá também, deixa um like, compartilha esse vídeo com alguma pessoa que você sabe que gosta do tema, que esteja precisando, e é isso aí, nos vemos até o próximo vídeo, valeu!